O que você vê agora é apenas uma fração diminuta da tapeçaria cósmica, um vislumbre fugaz de um cosmos que pulsa com a luz de bilhões de sóis. Estrelas nascendo, galáxias dançando em um balé eterno, nebulosas pintando o vazio com cores etéreas que desafiam a imaginação. Mas por trás de toda essa magnificência, reside um segredo tão profundo, tão incompreensível, que desafia nossa própria compreensão da realidade. O universo não é apenas vasto, ele é um mistério vivo, e o que realmente o move pode ser algo que nossos olhos jamais poderão ver, mas que nossa mente anseia por decifrar. A Revolução Copernicana, uma das maiores viradas da história intelectual, abalou essa visão. De repente, não éramos o centro, mas apenas um pequeno planeta girando em torno de uma estrela entre bilhões. Telescópios rudimentares revelaram mundos distantes, novas luas e planetas com suas próprias danças celestiais, expandindo nossa percepção do sistema solar de formas inimagináveis. Era um universo maior e mais dinâmico do que qualquer um poderia ter sonhado, mas a verdadeira escala ainda estava oculta, esperando ser revelada por mentes curiosas e instrumentos mais poderosos. Com cada nova ferramenta e cada salto na compreensão, o cosmos se expandia exponencialmente. Galáxias que antes eram confundidas com nebulosas distantes foram identificadas como universos inteiros, cada um com bilhões de estrelas. Edwin Hubble, com suas observações revolucionárias, provou não apenas a existência dessas galáxias externas, mas que elas estavam se afastando de nós, e o universo estava em constante expansão. Essa descoberta monumental transformou nossa visão de um cosmos estático para um em movimento contínuo, nascendo e evoluindo, mas também lançou as sementes para um enigma muito mais profundo. Em cada nova camada que descascamos do cosmos, em vez de clareza, encontramos uma camada mais densa de perplexidade. A beleza infinita escondia perguntas que pareciam não ter resposta. Os cientistas, armados com teorias elegantes e observações precisas, começaram a notar inconsistências. A matemática não batia, as leis da física pareciam falhar em escalas cósmicas, e a estrutura que vemos não se alinhava com a massa que conseguíamos detectar. Havia algo fundamentalmente errado com a nossa imagem do universo, algo que não podemos ver, mas que domina cada estrela e cada galáxia. Este não era apenas um mistério, mas um paradoxo, uma anomalia em nossos modelos mais refinados. O primeiro indício da discórdia veio das galáxias em rotação. Esperava-se que as estrelas nas bordas de uma galáxia espiral girassem mais lentamente, assim como os planetas mais distantes do Sol em nosso sistema solar. No entanto, as observações revelaram um comportamento inesperado. As estrelas nas periferias das galáxias giravam tão rapidamente quanto as do centro, como se houvesse uma massa invisível e gigantesca as puxando junto. Era como se a galáxia estivesse envolta em um halo de algo que não emitia luz, mas exercia uma atração gravitacional imensa. Apenas a matéria visível não conseguia explicar esse fenômeno, algo mais estava em jogo, algo oculto na vasta escuridão intergaláctica. A gravidade, essa força fundamental que molda o universo, estava revelando um segredo. A matéria comum, os átomos, as estrelas, as nuvens de gás, compõem apenas uma pequena porcentagem da massa total de uma galáxia. O restante, a vasta maioria, era totalmente invisível, uma substância fantasma que não interagia com a luz ou qualquer outra forma de radiação eletromagnética. Essa foi a primeira peça do quebra-cabeça cósmico, a matéria escura. Seu nome já sugere seu caráter elusivo, uma entidade que se recusa a ser vista, mas cuja presença é inegável pelos seus efeitos gravitacionais avassaladores. Era uma sombra cósmica moldando a luz. Mas a matéria escura era apenas o começo. À medida que os cosmólogos mergulhavam mais fundo na história e na evolução do universo, outro mistério ainda mais profundo emergiu. As observações de supernovas distantes, usadas como velas padrão para medir distâncias e a taxa de expansão do universo, revelaram uma surpresa chocante. Ao invés de a expansão do universo estar desacelerando devido à gravidade, como se esperava, ela estava, na verdade, acelerando. Uma força misteriosa estava empurrando as galáxias para longe umas das outras com uma intensidade crescente, um verdadeiro motor cósmico que desafiava todas as nossas intuições. Essa força enigmática recebeu o nome de energia escura. Diferentemente da matéria escura, que agrupa, a energia escura empurra, agindo como uma gravidade repulsiva que domina o destino de todo o cosmos. Ela é a força motriz por trás da expansão acelerada, uma pressão inerente ao próprio espaço-tempo que se torna mais dominante à medida que o universo se dilui.
Sua natureza é ainda mais obscura do que a da matéria escura, talvez uma propriedade do vácuo, talvez uma nova quinta força, ou algo que sequer imaginamos. Os dois escuros do universo formam um dueto cósmico, um puxando, o outro empurrando, moldando o destino do tempo e espaço. Cientistas em todo o mundo apontam seus olhos mais poderosos para o céu, não apenas para ver o que existe, mas para caçar o que não podemos. Telescópios espaciais como o Hubble e o recém-lançado James Webb, com suas capacidades incomparáveis, atuam como detetives cósmicos, coletando pistas sutis dos efeitos gravitacionais e energéticos dessas entidades invisíveis. Eles nos permitem observar a estrutura em larga escala do universo, o eco do Big Bang e a formação das primeiras galáxias, revelando padrões que só fazem sentido se a matéria e a energia escura existirem e dominarem o cenário cósmico. A matéria escura não é apenas uma hipótese, ela é uma necessidade matemática para que nossos modelos cosmológicos funcionem. Sem ela, as galáxias se desintegrariam, os aglomerados de galáxias não se formariam e a própria estrutura em larga escala do universo seria radicalmente diferente do que observamos. A evidência de lentes gravitacionais, onde a luz de galáxias distantes é distorcida e magnificada pela gravidade de um aglomerado de matéria escura interposto, é uma das provas mais convincentes de sua existência. É como ver o ar quente distorcer a imagem de um objeto distante, mas em escala cósmica, revelando o invisível através de seus efeitos na luz. E a energia escura? Ela é ainda mais prevalente. Estudos do fundo cósmico de micro-ondas, a radiação residual do Big Bang, e a distribuição das galáxias em todo o universo, indicam que a energia escura compõe cerca de 68% de toda a energia do universo. A matéria escura, por sua vez, constitui aproximadamente 27%. Isso significa que toda a matéria normal que conhecemos, de estrelas a planetas e a nós mesmos, é apenas uma minúscula fração de 5% do cosmos. Vivemos em um universo dominado por dois fantasmas, um puxando e outro empurrando, uma vasta paisagem de influências invisíveis que ditam nosso destino cósmico. É uma realidade que nos força a reavaliar nossa própria insignificância e, ao mesmo tempo, nossa extraordinária capacidade de desvendar esses enigmas. O mergulho profundo na ciência da matéria escura nos leva a um território onde a física conhecida é esticada até seus limites. Se ela não interage com a luz, de que é feita? A hipótese principal é que a matéria escura é composta por partículas exóticas, diferentes de tudo que conhecemos no modelo padrão da física de partículas. Partículas maciças que interagem fracamente, ou WIMPs, Vehicle Interacting Massive Particles, são as candidatas mais populares. Elas seriam subatômicas, com massa significativa, mas interagindo com a matéria comum apenas através da gravidade e talvez da força fraca, tornando-as incrivelmente difíceis de detectar. É como procurar uma agulha em um palheiro, se a agulha fosse quase invisível e interagisse minimamente com o palheiro. Grandes aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN, embora não projetados especificamente para matéria escura, também desempenham um papel crucial. Ao esmagar prótons uns contra os outros em velocidades próximas à da luz, eles recriam as condições do universo primordial. Nessas colisões de alta energia, novas partículas podem ser criadas. Se a matéria escura for produzida no LHC, ela passaria despercebida pelos detectores, deixando para trás apenas um buraco na energia e no momento conservados, um sinal de algo que saiu sem ser visto. É uma busca indireta, mas poderosa, por esses constituintes invisíveis do cosmos. A energia escura, por sua vez, nos leva a questionar a própria natureza do espaço-tempo. Se ela é uma energia intrínseca ao vácuo, como proposto pela constante cosmológica de Einstein, então o vácuo não é vazio. Ele é um campo de energia latente, com uma pressão negativa que empurra o universo para fora. No entanto, os cálculos teóricos para essa energia do vácuo são astronomicamente maiores do que o que observamos, criando o que é conhecido como o problema da constante cosmológica, um dos maiores dilemas da física moderna. É uma disparidade de 120 ordens de magnitude, um abismo entre teoria e observação que clama por uma nova física. Isso sugere que nossa compreensão do espaço vazio é fundamentalmente incompleta.
A gravidade, novamente, é nossa principal ferramenta para sondar o invisível. Por meio dela, vemos o rastro da matéria escura moldando a distribuição de galáxias e a formação de estruturas cósmicas, agindo como um andaime invisível sobre o qual o universo visível é construído. É através de observações de lentes gravitacionais, como as feitas pelo telescópio espacial Hubble em aglomerados como o aglomerado Bala, que podemos mapear a distribuição da matéria escura, revelando que ela está separada da matéria comum e do gás quente. Isso é uma evidência poderosa de que a matéria escura interage muito fracamente consigo mesma e com a matéria normal, senão ela se comportaria de forma diferente durante colisões de aglomerados. O telescópio espacial James Webb, com sua capacidade incomparável de ver no infravermelho, está nos dando uma visão sem precedentes do universo primordial. Ao observar galáxias tão antigas que sua luz levou bilhões de anos para nos alcançar, estamos vendo o universo quando ele era muito jovem, um período crucial para a formação da matéria escura. As observações do Webb nos permitem testar modelos cosmológicos e as previsões sobre como a matéria escura deveria ter influenciado a formação das primeiras estrelas e galáxias. Cada imagem deslumbrante que ele envia de volta à Terra é uma peça do quebra-cabeça, aproximando-nos da imagem completa da evolução cósmica e do papel desses componentes invisíveis. Esses paradoxos não são falhas em nossa ciência, mas sim convites para uma compreensão mais profunda. Eles nos mostram os limites do que podemos ver e do que podemos prever com a física atual. A busca por matéria e energia escura é, no fundo, uma busca pela nova física, uma extensão do modelo padrão que pode incorporar essas entidades e resolver os mistérios que nos assombram. É uma fronteira onde a teoria se encontra com a observação mais precisa, onde as mentes mais brilhantes da humanidade se esforçam para vislumbrar o invisível, armados apenas com a lógica, a matemática e a persistência. A cada nova descoberta, o universo se torna ainda mais fascinante, paradoxalmente, mais compreensível em sua complexidade. A conexão entre a macroescala do universo e a microescala da física de partículas é um dos aspectos mais intrigantes dessa busca. As partículas que compõem a matéria escura devem ter sido forjadas nas condições extremas do Big Bang, e suas propriedades influenciaram a evolução cósmica desde os primeiros instantes. Portanto, a chave para o cosmos pode não estar apenas lá fora, nas galáxias distantes, mas também aqui dentro, nos aceleradores de partículas que buscam desvendar a natureza fundamental da matéria e da energia. O universo, em sua vastidão e sua pequenez, parece estar intrinsecamente ligado por essas forças e partículas invisíveis. É uma dança cósmica entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Essa interligação nos leva a teorias ainda mais ousadas. E se o que chamamos de matéria e energia escura não forem meramente novas partículas ou campos em nosso universo, mas sim manifestações de realidades além das nossas 4 dimensões de espaço-tempo? Teorias de dimensões extras, como a teoria das cordas ou modelos de branas, propõem que nosso universo pode ser apenas uma brana flutuando em um espaço de dimensão superior, e que a gravidade, ou até mesmo algumas partículas, poderiam vazar para essas dimensões adicionais. Assim, a matéria escura poderia ser matéria comum em uma dimensão oculta, cujos efeitos gravitacionais sentimos, mas não podemos ver diretamente. É um conceito alucinante que redefine o próprio limite do que é possível. Estamos no limiar de uma nova era de descobertas cósmicas. Os dados que fluem dos confins do espaço, através de telescópios de última geração, e dos mais profundos laboratórios na Terra, convergindo para uma única e assombrosa conclusão: nosso universo é muito mais estranho e complexo do que jamais ousamos imaginar. A década atual é crucial para a cosmologia, com novas missões espaciais e experimentos terrestres planejados especificamente para detectar essas entidades invisíveis.
A promessa de uma revelação está no ar, uma que pode reescrever nossos livros de física e nossa compreensão do nosso lugar no cosmos. É uma corrida contra o tempo para desvendar o quebra-cabeça cósmico. Missões como o Euclid, da ESA, lançado recentemente, e o Roman Space Telescope, da NASA, focarão em mapear a distribuição de matéria escura e a evolução da energia escura com uma precisão sem precedentes. Eles criarão mapas 3D gigantes das galáxias e dos aglomerados, usando lentes gravitacionais e as oscilações acústicas barionicas para traçar o rastro da matéria escura. Esses observatórios são projetados para nos dar uma imagem mais clara de como essas forças invisíveis moldaram o universo ao longo de sua história, permitindo-nos testar as teorias mais recentes com dados empíricos robustos. Cada pixel de informação é um passo mais perto da verdade. No chão, a próxima geração de detectores de matéria escura está sendo construída. Projetos como o Darwin, um detector de xenônio líquido que será muitas vezes mais sensível do que seus antecessores, promete levar a busca por WIMPs a um novo nível de precisão. A expectativa é que, se as WIMPs existirem com as propriedades que a teoria prevê, esses experimentos terão uma chance real de detectá-las em um futuro próximo. A comunidade científica global está investindo bilhões de dólares e décadas de trabalho na esperança de um único sinal, um único evento que confirmará a existência da matéria escura. A cada dia, a tecnologia avança, e a esperança de uma detecção se intensifica. A busca pelos axions também está ganhando força. Experimentos como o ADMX, Axion Dark Matter Experiment, usam campos magnéticos intensos para tentar converter axions em micro-ondas detectáveis. Outros abordam a busca de diferentes ângulos, usando lasers e cavidades ressonantes. A diversidade de abordagens reflete a incerteza sobre qual partícula de matéria escura, se é que existe uma, é a candidata correta. Mas essa diversidade também aumenta as chances de sucesso, pois cada experimento foca em uma faixa de massa e interação diferente, cobrindo o maior terreno possível no vasto espaço de possibilidades teóricas. E se o que chamamos de mistério não for uma falha em nossa compreensão, mas a própria essência de uma realidade muito mais vasta e intrincada do que jamais ousamos imaginar? A matéria e a energia escura nos forçam a expandir nossos horizontes, a questionar o que é normal e a abraçar a possibilidade de que o universo é, em sua maioria, preenchido por coisas que não podemos perceber diretamente. É uma lição de humildade para a humanidade, mas também um testemunho da nossa engenhosidade e do nosso desejo inabalável de desvendar os segredos mais profundos da existência. O universo está nos convidando a redefinir a própria realidade. A iminência de um experimento-chave que pode finalmente detectar a matéria escura ou refinar nossa compreensão da energia escura gera uma empolgação palpável na comunidade científica. Cada nova observação, cada nova anomalia, é uma pista que nos guia mais profundamente no labirinto cósmico. Estamos, talvez, há apenas alguns anos, talvez até meses, de uma descoberta que mudará os livros de história. Imagine um momento em que um sinal inequívoco de matéria escura for registrado, seria um divisor de águas comparável à descoberta do elétron ou do DNA, abrindo uma nova era de física e cosmologia. O agora da descoberta é um momento de pura tensão e esperança. As implicações de uma detecção de matéria escura ou de uma compreensão mais clara da energia escura são profundas. Se descobrirmos que a matéria escura é composta por WIMPs, isso abrirá um novo campo na física de partículas, expandindo o modelo padrão e talvez nos dando as primeiras dicas de uma teoria de tudo. Se for axions, isso poderia ter implicações para a teoria das cordas e a física de alta energia. Se a energia escura for um campo dinâmico, isso mudaria completamente nossas previsões para o futuro do universo, para onde as galáxias se dirigem e para a própria finitude do tempo. Cada resposta nos levará a dezenas de novas perguntas, mas serão perguntas mais informadas, mais maduras. A gravidade quântica, a busca para unificar a relatividade geral com a mecânica quântica, também pode guardar a chave para o enigma da matéria e energia escura. Teorias como a gravidade modificada, MOND, propõem que talvez não precisemos de matéria escura, mas sim de uma modificação das leis da gravidade em acelerações muito baixas. Embora essas teorias tenham suas próprias dificuldades, elas representam o espírito inabalável da ciência em questionar as premissas e buscar explicações alternativas, mesmo as mais radicais.
Elas nos lembram que a ciência não é dogmática, mas um processo contínuo de revisão e refinamento, sempre aberto a novas evidências e novas ideias. A verdade cósmica pode estar escondida em uma nova formulação da gravidade. A colaboração global é essencial para desvendar esses mistérios. Grandes consórcios internacionais reúnem milhares de cientistas, engenheiros e técnicos de diferentes países e culturas, todos trabalhando juntos para construir os instrumentos mais avançados e analisar os dados mais complexos. Essa união de mentes e recursos é um testemunho da paixão humana pela descoberta, superando fronteiras geográficas e políticas em busca de um conhecimento que transcende a todos nós. É um esforço coletivo da humanidade, cada um contribuindo com uma pequena parte para resolver o maior quebra-cabeça de todos os tempos. A ciência, no seu melhor, é um empreendimento verdadeiramente global. Então, o que podemos esperar nos próximos anos? Mais experimentos de detecção direta de matéria escura, mais poderosos e sensíveis, nos darão a chance de capturar essas partículas elusivas. Novos mapeamentos de galáxias e aglomerados nos céus permitirão refinar a distribuição e as propriedades da matéria escura com uma precisão sem precedentes. Observatórios de ondas gravitacionais podem um dia nos dar pistas sobre os buracos negros primordiais que poderiam ser candidatos à matéria escura, ou mesmo detectar flutuações no espaço-tempo causadas por transições de fase da energia escura. O arsenal de ferramentas à nossa disposição só cresce. A sinergia entre o universo em larga escala e o mundo subatômico é a chave para o progresso. A física de partículas nos ajuda a prever as propriedades das partículas de matéria escura, enquanto a cosmologia nos dá o contexto para suas interações e distribuição. É uma dança complexa de teorias e observações, onde cada campo alimenta o outro, impulsionando a pesquisa para a frente. A unificação dessas duas grandes áreas da física é o grande sonho, e a matéria e energia escura podem ser os catalisadores para essa revolução científica. O que antes era mistério se torna um alicerce para uma nova física, um novo paradigma. Imagine um mundo onde a matéria escura não é mais um mistério, mas uma parte compreendida do nosso modelo padrão. Que novas tecnologias poderiam surgir de tal conhecimento? Que novas compreensões da gravidade poderíamos adquirir? As ramificações de uma detecção ou de uma teoria consolidada seriam incalculáveis, não apenas para a ciência, mas para nossa própria percepção da realidade. Estaríamos mais próximos de uma teoria de tudo, de uma compreensão unificada das forças e partículas que governam o universo, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. É um futuro que vale a pena perseguir, um legado que deixaremos para as futuras gerações de exploradores. Mas a verdadeira magia está na jornada em si. Não é apenas o destino, mas a busca, a curiosidade incessante, a vontade de desafiar o desconhecido que nos define como espécie. Desde os primeiros astrônomos olhando para as estrelas até os cientistas de hoje apontando instrumentos de bilhões de dólares para o cosmos, a pergunta permanece: o que há lá fora? E o que isso nos diz sobre nós mesmos? É essa busca contínua que impulsiona a humanidade, nos forçando a questionar, a explorar e a inovar, nos lembrando da nossa capacidade ilimitada de maravilhar-se e de compreender. O mistério cósmico é um espelho para a alma humana. No final, talvez o maior mistério do universo não seja a matéria ou a energia escura em si, mas a nossa própria capacidade intrínseca de olhar para a imensidão estrelada e sentir um desejo ardente de compreender.
Somos grãos de areia em uma praia cósmica, mas com a mente para contemplar a praia inteira, para traçar os padrões, para formular perguntas e, surpreendentemente, para encontrar respostas. Essa é a verdadeira maravilha, a consciência emergindo de um universo inanimado para tentar desvendá-lo. É a canção da razão no silêncio do cosmos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através do invisível. Que sua curiosidade seja tão ilimitada quanto o próprio cosmos. Até a próxima exploração.